Estado de exceção, que engloba tanto estado de defesa quanto estado de sítio, tem sido muito pesquisado agora, fora de época de guerra. Mas será que é necessário isso para decretar lockdown ou até mesmo toque de recolher? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Estado de exceção tem sido algo pesquisado sim, principalmente pelo estado de sítio. Por causa do coronavírus, algumas cidades estão decretando lockdown. Revelação bombástica, pá! Por que inglês é tão difícil de aprender? Lockdown, toque de recolher ou toque de restrição, como alguns estão chamando. Mas muitas pessoas perguntam, a Constituição Federal não fala que precisa de uma lei federal para isso? De fato, vamos por partes. A Constituição, ela prevê esse tipo de estado de exceção quando o Estado precisa intervir numa situação caótica, seja para resguardar os poderes, ele acaba concentrando os poderes no poder executivo principal, como para restringir os direitos dos cidadãos a proteger ali o interesse coletivo. Por isso que é mais comum a gente ver isso acontecer quando há guerras. Não deixa de ser uma situação temporária. E ela faz como se as leis e os direitos eles fossem suspensos, eles deixassem de valer para que o executivo tome frente de tudo e controle a situação. Não é o caso de uma crise sanitária que é a qual a gente se encontra agora, que é uma crise de saúde pública. Mas antes de eu explicar para vocês tudo bonitinho a respeito desse tema, se inscreva no canal, ative as notificações, faça parte desse projeto que eu tenho tanto amor e orgulho. Mas vamos lá, antes de mais nada, para vocês entenderem a diferença entre estado de sítio e estado de defesa ou emergência, que a gente aprende na escola, mas às vezes dá um branco na cabeça. O estado de defesa ou emergência, ele é um estado mais brando. Ele ocorre quando alguns locais ou uma determinada região precisa ter resguardada a paz social ou a ordem pública, que acontece também quando tem um desastre natural ali de grande proporção. E a gente fala que é mais branda porque são alguns direitos que são restritos só, como o de correspondência e sigilo e o de reunião. Então acaba isolando essa região que está acontecendo esse probleminha aí. Já o estado de sítio, ele é mais grave, porque ele tem a ver mais com o âmbito nacional, com preocupações federais, nacionais, que é no caso de fato da guerra, de uma ameaça de invasão estrangeira armada, ou quando usou o estado de defesa por 30 dias, não deu certo, foi ineficaz, precisa decretar o estado de sítio. Então são para situações bem extremas de proteção da nossa Constituição, da estrutura do nosso governo e da ordem pública, da paz social num todo. Se a gente for falar em guerra, a gente está em guerra contra um vírus, não é contra uma outra nação, não é uma crise violenta, é uma crise sanitária. E nesse tipo, além das restrições que eu comentei, de sigilo, correspondência e reunião, também pode haver restrição de outros direitos. Às vezes o governo vai mandar ficar todo mundo num lugar só, vai restringir liberdade de imprensa, pode pedir busca e apreensão nas casas, pode intervir com empresas públicas, requisitar bens. Ixi, tem tanta coisa que dá para fazer, tá tudo na Constituição. Então, só para vocês entenderem num panorama geral, é uma situação mais extrema, mais grave. Não que a pandemia não seja uma situação grave, mas ela não ofende a nossa estrutura constitucional. E ambas as situações, tanto estado de defesa como de sítio, ela só pode ser temporária, por 30 dias. No caso do de defesa, até pode prorrogar por mais 30. No caso do de sítio, ele só vai ser prorrogado se for no caso da guerra, que vai durar enquanto durar a guerra. E em ambos os casos também só pode ser decretada pelo presidente da República com o aval do Congresso Nacional. Por isso que tá esse rolo todo de que decretos municipais não foram feitos pelo presidente, logo não poderiam restringir direitos. Só que aí a gente acaba envolvendo dois tipos de visão. Se a gente for levar ao pé da letra a lei, que seria a visão formal, de fato, restringir direitos tem a ver com estado de sítio, que é a restringir o direito de reunião, de aglomeração, o direito de ir e vir e assim vai. E precisaria ser feito a partir de uma lei federal decretada pelo presidente.
Mas, num estado de calamidade pública, que inclusive saiu uma lei prevendo esse estado de calamidade, aí o negócio muda. Porque aí vocês precisam considerar a visão realista, que é a segunda visão. A visão realista, ela acaba avaliando se a lei ela pode ser aplicada cegamente. Ora, uma vez que essa lei foi escrita prevendo situações de caos, de guerra, que ofenda a estrutura da Constituição, e a situação em que a gente está, apesar de ser de caos, não é de guerra e não ofende a nossa estrutura, então dá para ser uma aplicação ali análoga, mas não estrita. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência dos estados e dos municípios de preverem ali medidas para brecar essa contaminação toda. Então, eles podem, de fato, dispor sobre isolamento, sobre circulação de pessoas, e aí que entra o conflito entre quem acha que é inconstitucional e quem acha que é constitucional. Você quer que eu te convença de que isso seria aplicável sim? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Tem outras formas comuns de restrição de direitos em prol da saúde pública, da segurança pública, do interesse coletivo num todo. Como, por exemplo, condicionar que você ande com o carro, ir e vir, só se você tiver uma carteira de motorista. Ou isolar determinadas ruas quando tem algum evento público. Isso daí você está brecando direitos fundamentais de alguns indivíduos em prol do interesse coletivo. Logo, ninguém precisa decretar estado de defesa ou estado de sítio para fazer esse tipo de coisa. É um mito. É um mito! Mas também tem que ter lei prevendo bonitinho para que não tenha o abuso de autoridade, que esse é o maior problema. É por isso que as pessoas estão até preocupadas. Que a maior preocupação, claro, sempre é a punição. Quais são as punições cabíveis para esses casos? A multa, seja ela administrativa ou pelo Código de Trânsito Nacional, ela pode ser sim cobrada pelo município. O município pode te multar por estar circulando sem justificativa. E aí tem gente que fala: tá bom, mas eu não tô de carro, eu tô andando. Ele vai multar o quê? Vai multar seu CPF. Vai entrar uma multa no seu CPF passível de execução fiscal, que é uma execução mais porre no sistema judiciário. E também, assim, tem que ser proporcional, né, gente? Tem município colocando multa aí de 10 mil reais que não tem nada a ver com outras multas que tem aí no Código de Trânsito ou qualquer outro tipo de multa administrativa e acaba sendo desproporcional à violação. Então tem que ter um bom senso também. Além de que eles podem conduzir coercitivamente o indivíduo. O que é isso? Eles podem bater nas suas costas e falar: vamos lá, eu vou com você até a sua casa ou até o abrigo mais próximo, porque você está colocando em risco a saúde pública. O que não há consenso é a prisão em flagrante, porque prisão, crime, tudo que tem a ver com isso, precisa sim ser previsto em lei federal. Como a lei federal que previu a calamidade pública nada disse sobre isso, não pode prender. Tem gente que fala que pode, porque está colocando em risco a saúde, realmente tem um crime previsto sobre você disseminar vírus, mas isso daí é a minoria que pensa assim, e não tem nada no nosso judiciário ainda como certo. E por falar em judiciário, justiça, agora vamos falar na injustiça. Infelizmente, quem sofre com isso são os pobres, porque o Estado, a partir do momento que ele exige que a gente fique em casa num lockdown ou restrinja os horários de ir e vir e demais direitos que acabam sendo atingidos, eles têm que pensar que eles também têm que ter condições de fazer com que a gente fique em casa. Os pobres que saem para trabalhar e às vezes o trabalhador chegou um pouquinho mais tarde, passou do horário do toque de recolher, ele não é uma opção, é uma necessidade. Se o Estado desse conta do auxílio emergencial, auxílio econômico, para que os pobres ficassem em casa, reduziria esse tipo de ocorrência. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O que é o contrário do que acabou motivando muitos municípios a fazer o toque de recolher ou toque de restrição, que foi os jovens. Gente, tem uma diferença entre a pessoa que tá voltando do trabalho atrasada do toque de recolher para aquele cara que tá tomando uma brejinha no posto do bairro. Aí, o agente fiscalizador, o autuador, ele vai ter que parar para pensar. Ele vai falar assim: foi uma opção ou foi uma necessidade? Então precisa ter uma justificativa. E aí que entra o abuso de autoridade, que as pessoas estão com receio e por isso
isso que tá todo esse rolo em cima de se é constitucional ou não. Ora, de um lado a gente tem uma lei federal prevendo calamidade pública, que também dá poder para o estado e para o município prever esses tipos de medidas aí de contenção. Por outro lado, a gente tem uma Constituição Federal que fala que restrição de direitos só mediante estado de exceção. Aí vai do seu bom senso e do bom senso do agente fiscalizador. Claro, se você sofreu uma injustiça, cabe você apegar o lado que mais te beneficia para justificar? Cabe. Assim como numa contrapartida, também não adianta você ficar aí fazendo baile e achar que vai argumentar que é inconstitucional, porque você claramente está infringindo um interesse coletivo que é a contenção desse vírus. Então, use do seu bom senso, porque se for para atropelar a formalidade da nossa lei, que seja para analisar o contexto todo. E se você gostou desse conteúdo e do nosso canal, do nosso projeto, siga a gente no Instagram, tanto no meu perfil pessoal como do canal. A gente coloca ali vídeos quentinhos, dicas diárias para vocês também. Além de compartilhar esse vídeo, é muito importante para que as pessoas saibam analisar e criar um equilíbrio entre lei e realidade. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e até a próxima!